Mateus 16, 18, que eu acabei de citar para os meninos, que essa casa que está a ser construída é a igreja de Jesus. Há muita confusão hoje em dia, e principalmente já passamos 2 anos em que a igreja tem sido abalada em termos de sua rotina de reuniões presenciais, com restrições, com separações. Passamos por muita coisa esses últimos 2 anos, mas vamos anunciar o fim disso, amém? Mas nós temos que avaliar novamente realmente o que é a igreja. Porque no meio destes 2 anos houve muitas adaptações nas convicções que as pessoas tinham. É como que eles tinham uma certa alicerce, agora está a construir outra coisa. Mais instável, mais rápido, mais conveniente, mais ao seu jeito. Mas eu não sei se essa vai aguentar os ataques que o inimigo tem planeado para o futuro. Por isso nós temos que voltar àquilo que Jesus está a fazer e colaborar com Ele. Porque Ele diz que a sua construção, qualquer ataque do inimigo, não é? As portas, aquele conselho do inimigo, aquela estratégia do inimigo, não vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Amém? Amém? Quem faz parte da igreja? Amém. Vocês fazem parte da igreja? Amém. Então nós temos que ver também que há certos avisos pelo caminho. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro 2, 7. 1 Pedro 2, 7. 1 Pedro fica em frente de 2 Pedro. Vamos ler primeiro 2, 5 e 6. Diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também as Escrituras contêm, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nele crer não será confundido, ou abalado, ou derrotado. Então Deus está a fazer algo sólido para a nossa proteção. Claro que a igreja, não é? Vai viver para sempre. Em Apocalipse nós encontramos a igreja num outro formato. É como a Nova Jerusalém, uma cidade. Mas a igreja que Deus está a estabelecer aqui na terra é a igreja que vai demonstrar aqui na terra o que existe no céu. Okay? A igreja neste momento não existe no céu. Existe aqui. Entre pedras vivas, que somos nós. E a Bíblia diz que essas pedras vivas são colocadas ou são juntos, uns com os outros. É construído. Eu sei que pessoas têm ideias diferentes. Alguns têm uma ideia que essas pedras vivas é um monte de pedras. É um monte. Quando nós vamos ver uma construção no início, há um monte de pedras ou tijolos, não é? Mas essa não é casa. É somente um monte. Mas pessoas gostam daquele monte porque se for uma pedra bem viva, gosta de movimentar, não é? Gosta da sua liberdade, gosta de subir, não é? Gosta de brincar aquela rei da montanha, ficar assim em top, não é? No estaco, assim. E com uma monte é possível fazer assim. Principalmente uma pedra que é bem viva, não é? Que gosta de mexer, gosta de movimentar. Então,
promove a si mesmo. Vamos subir daquele monte, porque essa monte, né, é a nossa, né, é a nossa identidade, o nosso ministério, a nossa né, lugar de destaque. Mas Jesus pega naquelas pedras e coloca as pedras acima de um fundamento. E essa pedra principal do fundamento é Jesus Cristo. É chamada pedra quadrangular ou pedra da esquina. Todas as outras pedras têm que ser medidas segundo aquela pedra principal. Não podemos ser diferente do que a pedra principal. Nós somos cortando, limando, né, ajustando para encaixar naquele edifício que Deus está a fazer. Eu não sei acerca de vocês, mas uma pedra viva não gosta daqueles ajustes. Eu não sei acerca de vocês, mas eu não gosto de ser ajustado. Eu não gosto que ninguém, né, use aquele ferro para... Nós sabemos, talvez faz-nos bem, mas o processo é doloroso. O processo é, às vezes, né, aquela parte da nossa personalidade tem que ser ajustada. Aquela ideia de, não, eu sou assim, tem que ser ajustada, não é? Para encaixar com outros. Porque a igreja é uma comunidade multiplicada, é uma família com muita gente. E cada um de nós temos o nosso lugar neste edifício. E esse lugar não é determinado por nós, é determinado por Deus. Deus estabelece a sua igreja. Deus coloca pessoas um ao lado do outro. Algumas dessas pedras estão para cima de nós. Outras estão para baixo de nós. Outras estão do nosso lado. Mas nós temos um lugar, porque essa casa tem um propósito. Não é somente uma proteção contra os lados do inimigo, que Jesus disse em Mateus 16, mas tem um certo propósito para ser a habitação de Deus no Espírito. Para, né, em conjunto, podemos ser aquela nação sacerdotal, oferecendo sacrifícios vivos, louvores ao seu nome. E nós não podemos fazer aquilo que Deus quer sozinho. Impossível. Mas eu canto, eu tenho na minha lista de louvor, muito, em casa eu louvo a Deus. Mas essa não é aquela casa que Deus está a falar aqui, em que nós, em conjunto, oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Não é? Há uma coisa que acontece quando estamos juntos. Quando nós louvamos a Deus juntos. A Bíblia diz que Ele habita entre esses louvores do seu povo. Nunca pode ter essa experiência sozinho. Mas quando está congregado, quando está juntos, tu podes experimentar a presença de Deus que só, né, a igreja pode fazer. Pode sentir isso. E nós tivemos um tempo tremendo sexta-noite em louvor. O inimigo queria ter o seu louvor também, mas o louvor, né, do inimigo vai para baixo. Nosso amor sobe. Amém? Não sei se vocês sabem, mas para baixo é uma coisa muito diabólica. Né? Mas, graças a Deus, o louvor sobe. E Deus coloca no nosso meio o seu trono. E sobre esse trono o Senhor reina. É quando nós estamos juntos e fazer isso. Por isso, quando nós estamos juntos, louva com todo o coração. Não fica assim, envergonhada, não pensa que eu não tenho voz para isso. Também não tenho voz, mas eu faço um barulho muito alegre, não é? Sim. O Tiago está no meu campo, não é?
Nós fazemos um barulho tremendo juntos, né? Mas é incrível, Deus não se importa. Até que Ele agrada no louvor do seu povo. Ele estabelece alguma coisa em que nós sentimos. Eu lembro uma vez, tivemos no precário uma moça lá da prisão. Ela passou o fim de semana conosco, ela é da Estónia. A sua família era só criminosos. Ela nunca tinha entrado numa igreja. E ela foi conosco à igreja. E desde o princípio até o fim, aquela moça estava somente a chorar, chorar, chorar. Ela saiu, eu fui atrás dela e disse: o que passa? Estás bem? E ela disse: não sei o que está a passar comigo, não consigo parar de chorar. O que é isso que eu estou a sentir? Aquele dia ela aceitou Jesus. Não é? Porque o louvor de Deus quebra os correntes do inimigo. São aqueles altos louvores que nós fazemos e quem que não experimenta ou quem que decide não participar nisso, coitado, está a ser roubado, está a ser aquele porquinho muito tolo, muito infantil, que só quer brincar, do que fazer parte de algo muito maior. Pedras vivas que são construídos juntos. Vamos para 1 Coríntios 3. Primeira Coríntios fica onde? É isso mesmo. Em página 1215. Ok. Em capítulo 3, fala sobre essa construção. Diz o seguinte, em versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, no dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Nesta construção, Deus está a utilizar cada pessoa para fazer a sua parte. Não é só Deus que está a construir. Eu estou a construir. Zé Carlos está a construir. Esther está a construir. Okay? Lara está a construir. Cada um de nós estamos a construir em conjunto. Mas como Paulo diz, mas veja bem como estás a construir. Porque tudo vai ser provado. Provado pelo fogo. Fogo significa, tempos difíceis. Situações que nós não temos controle. Situações que vai ver realmente o que está dentro. Se temos fé ou não. Se temos amor ou não. Se somos fiéis ou não. Vai provar isso. Vem no fogo. Eu creio que a igreja está a ser construída durante 30 e tal anos. E esses últimos 2 anos passamos pelo fogo.
para ver realmente estamos a construir bem ou não. Mas não é somente o em conjunto, é cada um está a ser provado. Para revelar se é de ouro ou de palha. Porque a palha é fácil de fazer rapidamente, mas é de brincadeira. Não é? Como essa história dos 3 porquinhos. Não é? É aquilo que é como, é fazer aquilo que é rápido, que é suficiente, dá para agora. Claro que no verão ficar numa casa de palha talvez faz sentido, mas vem a chuva, vem as tempestades, vem o vento. Não dá. Não dá. Eu lembro quando eu era jovem, nós tivemos um clube que era chamado o Clube de Menos 40. Era um grupo de jovens, 14, 15 anos mais ou menos, para entrar naquele clube, tivemos de passar 2 noites fora da casa, na floresta, em menos 40 graus. Agora, sentindo esse calor de 20 graus, é difícil de entender isso. Não é? O que isso significa? Não é fácil. Cortamos alguns ramos de pinheiros, fizemos a nossa chão, colocamos alguns assim, árvores assim, deitamos assim, criamos uma certa tenda, colocamos uma fogueira em frente daquela tenda que é feita de madeira que nós fizemos para que o calor entrar, com ramos de pinheiros por toda a volta, criando uma certa proteção. 40 graus negativos. A pessoa não brinca, não é? É só sobrevive, não é? Só deixa aquilo passar, deixa as horas passar. E no inverno em Alasca está escuro sempre. Não há sol, não há dia. É só de noite. Mas nós fizemos isso para provar realmente o que está dentro. Se somos pessoas tenebrosas, pessoas cheias de medo, não aguenta. Não é? Se nós temos outras prioridades, outras coisas mais importantes, não aguenta. Não é? E eu creio que Deus tem um propósito para a igreja que é muito mais importante do que muitas pessoas pensam. Por isso eles tomam a igreja como alguma coisa de não tem tanta importância. Outras coisas têm mais importância. Mas cada coisa vai ser provada para ver o que permanece. Quando eu penso sobre essa palavra permanecer, eu não penso somente em algumas semanas. Eu penso em gerações. Porque eu tenho uma certa consciência na forma que eu estou a construir a minha vida hoje, vai ser continuado pelas outras gerações. Aquilo que eu faço em moderação, meus filhos vão fazer em excesso. Se eu tenho uma atitude leviana, uma atitude de sem compromisso com aquilo que Deus está a fazer, eu vou dizer, os teus filhos não vão querer seguir os teus passos. Não vão querer isso. Porque essa cheira de hipocrisia. Eles não querem isso. Se vocês louvam aqui, mas em casa critica a igreja, eu vou dizer, Deus não vai permanecer para mais uma geração na tua família. Tu vais perder uma geração.
Nós construímos, eu lembro quando nós chegamos em Portugal, nós vivemos em Cascais. Tivemos uma casa em Cascais, no bairro de Pampinheira. Ricardo, Silva, vocês conhecem esse bairro? A escola das crianças era na Avenida da Sintra. Nós não tivemos carro. A igreja, aquela escola era uma escola cristã e tinha também ligada a uma igreja. Então nós começamos a frequentar aquela igreja. Eu não era pastor daquela igreja, eu não tinha responsabilidades naquela igreja. Mas cada domingo nós andamos a pé da nossa casa, 3 quilómetros, pelo um vale, uma grande subida, para chegar à igreja. Mais de 45 minutos, quase 1 hora, a pé. Com 5 filhos. E o mais novo tinha 6 meses. 6 meses, e depois 2 anos, depois 4 anos, depois 6 anos, depois 8 anos. Tudo em linha de pato. Aquela fila assim. Nós não queixamos. Nós fomos à igreja todos os domingos. Mesmo na chuva. Nós não usamos desculpas, porque eu sou muito consciente. Se eu faço uma desculpa hoje, amanhã vai ser outra desculpa. Se facilita um dia, vai ser pior no outro dia. Eu vou estabelecer aquela mensagem sobre a nossa família em que não há, faz aquilo que apetece, que é mais fácil. Faz isso. Pois eles vão usar isso como sua DNA familiar e vão construir e vão dizer, não vai ser segundo aquele padrão que Jesus estabeleceu, que é chamada aliança. Muitas famílias são disfuncionais hoje porque nunca estabeleceram princípios. Nunca estabeleceram alianças. Deixaram as coisas à toa. Cada um escolhe, cada um faz, cada um... Não estabelece isso. Eu dou graças a Deus porque meus filhos não desviaram. Estão a servir a Deus. E nós oramos dia após dia que a outra geração vai ser a mesma coisa. Mas eu sei que Deus tem algo sólido que Ele está a fazer. Ele está a fazer uma casa de pedras, não de palha, não de madeira. Não algo que facilmente é virado, é destruído. Há muitas pedras que são os Rolling Stones. Não fica quieto, anda assim de um lado para o outro. Mas essas não é o que Deus está a fazer. A igreja tem aquela ponte visível. Em Efésios 3... versículo 10, um versículo que durante 6 meses eu não consegui sair daquele versículo. Deus começou a fazer um downloading assim, de revelação sobre mim, baseado naquele versículo. Durante 6 meses eu não consegui sair daquilo, porque era tão profundo, assim no meu coração. Diz o seguinte, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos ares. Pela igreja. E a igreja é um corpo de muitos membros, coletivo, mas visível. Não é aquela igreja universal que é invisível, mas é uma igreja local que é visível. E o nosso propósito em cada igreja local é manifestar aos principados e potestades aquilo que existe no céu.
aquilo que é invisível. Que significa o amor de Deus, que é invisível, vai se manifestar através do nosso amor uns pelos outros. A nossa atenção, né? A nossa carinho, a palavra do Senhor, que é invisível, é manifesta através do nosso encorajamento uns aos outros. A palavra que nós falamos, que levanta o rosto, que transforma as pessoas, acontece quando estamos juntos. Faz mais uma vez uma leitura do Novo Testamento. Irmãos, faz isso mais uma vez e vais ver tantas vezes que há aquele encorajamento. Quando estás juntos para comer, espera para o teu próximo. Não só pensa em ti mesmo, não avança e diz, não, é só entre eu e Deus, é Deus. Não, é conjunto. Essa ceia tem a ver com a nossa ligação uns com os outros. Quando estás juntos, um vai ter um hino, outros vai ter um salmos, outros vai ter uma palavra profética. É para o bem mútuo de cada um, para encorajar e edificar uns aos outros. Os que têm aquela visão da igreja como um monte de pedras juntos, vamos tentar criar uma grande monte de pedras juntos. Promove a si mesmo, em vez de promover o propósito que Deus tem. Porque neste edifício, a própria pessoa é importante, mas não é, como se diz, a estrela. A estrela é Jesus. Nós fazemos parte. Vamos para Romanos 15. Romanos fica onde? Depois de Gênesis. Romanos 15. Mas nós... Ok, agora, a igreja. Cada vez que vocês ouçam a palavra, é para nós. Ok? Não é para alguém. Ok? Não é para outra pessoa. É para mim. Para ti. Então diz o seguinte: mas nós, que somos fortes. Alguém forte aqui? Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Uou! Quando estamos juntos, e vocês só podem fazer isso quando está com pessoas que tu não gostas. Há pessoas que dizem, mas na igreja não tenho amigos. Já tenho ouvido isso? Mas a igreja não diz nada para mim. Então, é um lugar perfeito para ti. Porque tu vais aprender, tu sendo forte, como suportar as fraquezas dos outros. Tu vais aprender isso. Tu vais aprender como negar a ti mesmo. Porque só nisso tu vais encaixar naquilo que Deus está a fazer. Porque quem que só pensa em si, não encaixa em lado nenhum. Gosta de monte. Gosta de liberdade, de saltar, de correr, fazer aquilo que quer. Mas quem que é construído juntos tem que adaptar. Tem que fazer parte. Não é? E eu vou dizer que há pessoas no corpo de Cristo, alguns muito bem cheirosos, outros não tantos, não tão bem cheirosos. Não é? Os que têm feitios demais. Outros são muito simpáticos. E a Bíblia diz, quem que são fortes? Os que são fortes
tem que suportar as fraquezas dos outros. Nesta forma, nós vamos aprender como negar a nós mesmos, porque cada um de nós agrada o seu próximo no que é bom para edificação. Essa palavra edificação, cada vez que encontro essa palavra na Bíblia, tem a ver com a igreja, porque nós somos edificados uns com os outros numa casa espiritual. E nós fazemos isso. Sendo somente espectador de um culto, não faz isso. Mas quando vocês estão juntos, lá no bar, aqui em qualquer momento, uma palavra, um abraço, tu estás a juntar e edificar alguém. Como é possível fazer isso? Quais são algumas dicas? Porque a Bíblia está cheia das coisas, eu tenho referências após referências, eu não vou entrar em cada coisa. Como o pastor Sérgio disse semana passada, tenho muito para dizer, mas pronto, já acaba. Já é suficiente. Mas como nós podemos fazer de uma forma prática, edificar? Porque cada pessoa tem que fazer. Uma vez que eu vi uma pessoa dizer, mas eu não faço falta, eu não faço nada na igreja, eu não faço falta. Alguém está em casa com essa desculpa? Eu não faço falta. Faz. Porque sem a ti, há um buraco. Há um vazio. Alguém, em vez de ser edificada, está a ser espalhada, está a ser contaminada. É verdade. Porque a Bíblia diz, quem que não ajunta, espalha. Não é? Então, a nossa presença é extremamente importante. Porque quando nós estamos juntos, um tem uma profecia, outro tem uma palavra de encorajamento, outro tem um discernimento do Espírito. Os dons espirituais são manifestos, não somente no tempo assim de reunião, mas também lá fora, em outras alturas. Quando nós cruzamos e tocamos vidas das pessoas, nós cantamos louvores em conjunto, tomamos a ceia em conjunto. A igreja, quando nasceu, não somente era domingos que eles reuniram, todos os dias juntaram para ouvir a palavra, porque houve fome da palavra. Eu consigo fazer isso pela internet. Pela internet tu vais ter uma salada russa, tu vais ter muita coisa, mas não vai ser construído, porque não vai ter uma doutrina única. Quando cada um começa com as suas ideias e tudo isso, eu vou dizer, é difícil de unir. Porque 1 Coríntios 1:10 diz que nós temos que ter a mesma parecer, mesma forma de falar. Claro que há outros, mas uma construção. Com quem que nós estamos a construir de lado? Nós, é como naquela construção dos murais de Jerusalém, cada família tinha a sua parte para fazer. Nós temos uma família, temos que fazer a nossa parte. Segundo aquilo que Deus tinha orquestrado e indicado. Não julga dos outros, eles têm a sua parte. Eles têm que prestar contas pela forma que eles estão a fazer, a sua parte. Mas a nossa parte é a nossa responsabilidade. E essa responsabilidade é perante Deus. Não é perante somente a liderança. É perante Deus. Porque é a sua casa. É a casa celestial. Onde nós oramos pelos doentes. Quando estamos juntos. Hospitalidade. Tudo isso são comer juntos. Eu infelizmente não vou estar aqui na próxima semana, mas eu gosto daqueles tempos de estar juntos à mesa. Não é porque eu gosto de comer,
Mas eu gosto da comunhão. Eu gosto de estar juntos. E a hospitalidade é isso, é abrir as nossas casas para uns e para os outros, para estar juntos, para comer juntos, para ter aquele bate-papo, aquele tempo de convívio. Porque no meio dessas ligações, Deus fala. Houve tantas vezes, eu vou dizer, tantas vezes que Deus fez milagres. No tempo de estar juntos. Eu lembro quando nós chegamos aqui e nós fizemos parte de uma nova igreja que estava a iniciar. E nós tivemos uma carrinha muito antiga, uma Sherpa. Alguém conhece aquela marca? Eu acho que nem existe. Uma Sherpa. Essa Sherpa era demais, não é? É cinzenta, é isso mesmo, era mesmo da tropa. Mas era aquilo que, não é, conseguimos naquela altura. E quando nós chegámos à igreja, foi abaixo. O motor de arranque acabou. Entramos com os 5 filhos, assim. E naquele tempo, no tempo da oferta, e o tempo da oferta é muito importante. Para mim é muito importante porque eu tenho visto muitos milagres acontecer no tempo da oferta. E naquele tempo da oferta, eu fui desafiado por Deus para dar tudo que eu tinha. Eu dei. Não sabendo o que vai acontecer amanhã. Mas também eu tinha aqui, lá atrás, assim, talvez a minha esposa tenha alguma coisa. Por quê? Nós chegamos, a carrinha estava avariada, temos que voltar para casa de qualquer jeito. Temos que reparar a carrinha. Então, mas Deus diz a mesma coisa a ela. Dá tudo que tem. Pois nós pensamos, mas a nossa filha mais velha tem dinheiro, com certeza. Mas Deus falou a mesma coisa a ela. Dá tudo que tem. E quando depois da reunião nós começamos a dizer, Sara, tu tens algum dinheiro? Não, pai, eu dei tudo. Né? Helen, tens algum dinheiro? Não, Deus disse para dar tudo. Diz, ok. E naquele momento, Deus abriu os céus. Se eu tinha pensando, eu não tenho dinheiro para ir à igreja. Eu não tenho carro assim confiável. Eu não tenho. É melhor, vamos ficar em casa, vamos fazer o nosso culto doméstico em casa, vamos fazer isso. Se eu tinha feito essa desculpa, eu ia perder um grande milagre. Porque não somente alguém que nem sabia que variou a carrinha, disse, aqui é o dinheiro para reparar, para comprar um novo motor de arranque. Outra pessoa disse, aqui é dinheiro para voltar para casa. O dia seguinte encontramos um cheque na nossa correio e até hoje eu não sei de quem que era. Dinheiro suficiente para pagar a renda e para as despesas do mês. Outra semana, mas milagre após milagre, após milagre. Eu vou dizer, se eu não tinha estado na igreja, colocando a igreja mais importante do que o meu conforto ou aquilo que eu estava a pensar, eu podia perder algo sobrenatural. E aconteceu realmente milagre após milagre nesta área. Quando nós colocamos as coisas de Deus e aquilo que Deus está a fazer em primeiro lugar, nós vamos ver. Pessoas ficam em casa porque não está a sentir bem, em vez de ir à igreja receber oração. Não, faz confusão na minha cabeça, não entendo isso, porque tantas vezes eu recebi cura aqui. Eu recebi algo que eu precisava da parte do Senhor.
Há pessoas que vêm com tanta desculpa hoje em dia, que para mim, eu disse, mas qual é o fundamento que eles receberam ao longo dos anos? Não é? Eles não receberam isso. Eu sei. Mas entrou, infiltrou certas ideias, certas pessoas, que deu a volta da cabeça e as pessoas agora têm, não há compromisso, não há necessidade. A igreja está em todo lugar, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não. Deixe-me dizer novamente, aquilo que Deus está a fazer é visível. Ok? São pedras vivas pessoas construindo uns com os outros, com um propósito de criar uma casa espiritual que vai oferecer sacrifícios espirituais ao nosso Deus. E que essa vai envergonhar Satanás, porque Satanás só pensa em separar, dividir, isolar uns aos outros. E Deus está a fazer o contrário. Está a unir pessoas. Eu digo isso sendo agora, não como pastor, mas como pai, que querem ver em cada um de vocês uma herança espiritual, que construindo de uma forma qualquer, não vai dar. Teus filhos vão rejeitar essa instabilidade, essa falta de compromisso, falta de identidade, falta de prioridades. Há pessoas que colocam prioridades como escola acima da igreja. Meus filhos cresceram quando eles tinham exames, eu organizei o seu tempo para estudar, mas nunca faltamos de congregar. E mesmo quando eles não compartilharam, andaram bem uns com os outros, eu mandei ficar em casa, não era escola, mas eu nunca fiz isso acerca da igreja. Há pessoas que de castigo, então não vais para a igreja. Estás de castigo, não vais para o grupo de jovens. Quando eles precisam do grupo de jovens para comportar melhor, não é? Eles precisam da igreja para aprender como andar bem uns com os outros, não é? Mas a escola não. Eles têm que ir à escola. Não, uma vez houve tantas brigas entre os filhos, não é? Claro que nossos filhos são santos. Mas às vezes esses santos, não é? Aqueles anjinhos, não é? As asas caem. E nós dizemos agora, ninguém vai para a escola hoje. Porque não vamos exportar aquilo que não funciona. Nós vamos ficar em casa até que resolvemos esses problemas. E graças a Deus eles aprenderam que é mais importante daquilo que Deus está a fazer entre nós do que escola, do que desporto, do que seja qual for outra atividade. Não é? Nós estamos sempre a edificar alguma coisa. E a nossa forma de edificar vai ser provado. Vai ser provado por circunstâncias, mas também vai ser provado pela herança que nós deixamos, pela continuação daquilo que nós temos feito. E às vezes só encontramos isso na segunda geração. E o seu desejo de Deus, né? Quando sai da casa, nunca mais quer estar na igreja. Irmãos, é tão importante aquilo que estou a dizer. Não seja uma pedra de tropeço. Seja uma pedra que edifica. Seja edificada numa casa espiritual e edifica uns aos outros, os que estão mais perto. Edifica. Eu fico, às vezes, cheio de orgulho, assim,
Santo. Pode ser orgulho santo? Não, ok, pronto. Eu vou usar outra palavra. Muito contente com Selma e Antônio. Eu não conheço um casal que estão tão ocupado como esse casal. Não é? Ela faz concertos no Porto, passa a noite na caminhonete, chega aqui e está pronto para louvor. Não é? Faz isso, faz aquilo. Não é? É incrível. Mesmo só para abençoar o pastor no dia dos seus anos, andou com o Ricardo e Mônica tentando encontrar onde está o pastor certo. Temos que estar com ele. Porque nós mudamos de lugares, sem avisar. Eles... Mas correram atrás só para dar um abraço. Só para dizer... Eu vou dizer, eles estão a construir algo que vai ser a sua proteção contra o diabo, porque eles estão num lugar muito sensível. Não é? O inimigo não está nada contente. Mas porque eles estão a construir bem as portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa, contra a sua construção. Amém? Meu desejo, irmãos, que cada pessoa está incluindo desta construção, mas faz a sua parte. Faz a sua parte. Alguns fazem como Roberto, como David, só vai buscar pessoas. Estão a fazer a sua parte, só para encorajar quem que não consegue chegar aqui. Então vai com o carro, vamos buscar. Alguns vão fazer em outras formas, mas cada um de nós temos que construir uns aos outros, edificar uns aos outros, para que essa casa espiritual seja digno de oferecer sacrifícios espirituais, o fruto dos nossos lábios a Deus, que não é somente da boca para fora, mas vem de um conteúdo, de uma vivência juntos. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Desculpa esticar um bocadinho. Oh, aleluia, Jesus. Bendito Senhor. Aleluia, Jesus. Eu espero que cada pessoa, perante o Senhor neste momento, faz uma avaliação da tua construção, daquilo que tu estás a fazer, as tuas prioridades. Está em sintonia com aquilo que Deus está a fazer. Eu não quero construir uma coisa para mim, mas eu quero fazer parte daquilo que Deus está a fazer. E não sei se há alguém que também está nesta situação, que diz, eu não quero promover a mim. Eu não quero fazer parte somente de um monte de pedras, mas eu quero fazer parte da construção, daquele edifício, daquela casa que Deus está a fazer, aqui da terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Contente, Senhor, com cada um de nós. Pai, não queremos que o fogo revela que a nossa construção era só palha. Não quero que as nossas prioridades, a forma que temos organizado a nossa vida, não passe o texto. Nós queremos, Senhor, que essa pedras preciosas, aquele ouro e prata, seja da matéria que nós usamos, para que o Teu nome seja visível, Teu nome seja glorificado aqui
entre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu povo. Aleluia.